se vós acrediteis. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que o Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Queridos irmãos, queridos ouvintes das redes sociais, estamos no 6º domingo da Páscoa do Senhor, véspera da Ascensão, a solenidade da Ascensão do Senhor, antes de Pentecostes. A liturgia, ela caminha conforme o decorrer também dos acontecimentos há 2000 anos atrás com Jesus. Nós vamos acompanhando conforme a liturgia, com todos os seus símbolos, com todas as suas cores que a representam. Como nós estamos no período da Páscoa, da ressurreição do Senhor, nós estamos com essa cor alva, branca, que representa a sua glória. E as leituras vão descrevendo esse aspecto antecipado, de Pentecostes. Antigamente, nós tínhamos também a 8ª de Pentecostes, cujas leituras que nós vemos antecipadas dos Atos dos Apóstolos. Naquele período, não sei quais eram as leituras que se liam, mas nós antecipamos essa ação do Espírito Santo com a primeira leitura. Jesus está fazendo um discurso de despedida, mas Ele também está deixando para nós a última mensagem, uma mensagem importantíssima para a nossa fé, a nossa constituição orgânica e espiritual católica, para que nós possamos ter uma comunhão espiritual, uma koinonia pneumática, é o termo usado. Olhando para a liturgia de hoje, nós vamos encontrar a oração eucarística número 3. E vocês vão perceber, o tempo todo nós vamos estar clamando a presença do Espírito Santo. Na epiclésia, para abençoar a matéria do pão e do vinho que será consagrada. A intercessão do Espírito Santo para que congregue novamente, os cristãos dispersos, os prosélitos, aqueles que ainda não estão na nossa fé. Nós vamos encontrar todo o símbolo da igreja também na segunda leitura, daquilo que é a igreja eterna com a igreja que peregrina. Por isso, geralmente, as igrejas têm várias portas, que gera para o norte, para o sul, para leste, oeste, o oriente e o ocidente. E aí nós encontramos toda essa simbologia dessas coisas todas tão necessárias, orgânicas, dentro da nossa igreja católica, que não é somente um símbolo vazio, mas algo real, espiritual, necessário, porque nós somos matéria, estamos neste mundo, mas precisamos nos unir a Deus, de modo espiritual, por um caminho, por sinais sensíveis. Por isso os sacramentos da igreja vão nos dizer sinais sensíveis, visíveis, de algo que é espiritual, de algo que é mais real do que aquilo que nós vemos neste mundo. Transmitido pela água, pelo fogo, pelo óleo da unção, e toda a matéria usada em cada sacramento, como o do batismo, da crisma e da Eucaristia. Sacramentos fundamentais da nossa fé. Queridos irmãos, o que eu quero dizer hoje é que esse discurso, esse último mandato de nosso Senhor Jesus Cristo, é fundamental, é insubstituível, e é algo que é para nós católicos e cristãos, exclusivamente para nós, para todo aquele que está inserido no seio da igreja, no corpo místico, muito mais do que o corpo sensível, o corpo místico de Cristo, como vai nos dizer em Colossenses 3,16, recordai-vos que vós sois templo do Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, o que eu quero dizer é que hoje
a liturgia, não somente para hoje, mas para todos sempre, enquanto estivermos em vida. Precisamos do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. A igreja, ela vive pela força do Espírito Santo. Ela começa pela ação do Espírito Santo. E Jesus vai descrever hoje para nós: aquele que me ama e guarda os meus mandamentos. Onde eu guardo? Não é numa caixinha, não. Eu guardo no meu coração, na minha consciência, eu tenho memória. Eu tenho procurado colocar isso em minha vida como algo prático, como algo fundamental. Um estilo de vida, um modo de proceder totalmente diferenciado deste mundo. Aquilo que Jesus traz consigo, Ele revela o Pai. Ele era aquele primeiro a cumprir a palavra do Pai, o desejo do Pai, o pedagogo por excelência, aquele que nos ensina. É Jesus através do Pai, e Ele quer trazer essa comunhão conosco, dele para com o Pai, mas Ele também não quer que essa comunhão seja parcial. Ele quer que essa comunhão seja uma comunhão plena, profunda, completa. Lá no céu? Sim, mas o céu começa aqui. Começa em nosso meio, começa em nosso estilo de vida, começa com o nosso compromisso com a fé revelada, com aquilo que Jesus deixou para nós, os seus ensinamentos, o seu mandato novo. Essa semana inteira Jesus falou, através do Evangelho de São João: eu vos dou um novo mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E o amor de Jesus é um amor incondicional, que não tem reserva, que não tem contratualismo, né? Que não tem barganha. É um amor oblativo, de doação total a cada um de nós em particular, mas requer também esse compromisso, essa adesão, essa relação de amizade, que eu também preciso ter com Deus. A amizade se dá assim, dessa forma, uma relação de troca, de compromisso, de cumplicidade, de respeito, de confiança, de entrega, de um ao outro. Jesus, Ele vai dizer para nós hoje, que Ele quer fazer em nós a sua morada, mas para isso acontecer, Ele precisa partir. Ele parte dessa realidade física, onde Ele esteve em nosso meio, para estar juntamente ao Pai, para enviar o Paráclito, o defensor, aquele que nos fará recordar e também aprender os mistérios de Deus. Ou seja, a igreja caminha na história também nos revelando paulatinamente aquilo que é necessário para o seu tempo, mas sem perder a sua essência. E portanto nós temos a tradição da igreja, nós temos o magistério, o ensinamento, nós temos os apóstolos, que foram esses guardiões da fé, que vai nos ensinando. E nós tivemos aí na primeira leitura, o primeiro concílio de Jerusalém. Havia uma grande problemática. Como que poderíamos acolher de portas abertas aqueles que não são judeus? Com seus costumes, com as suas tradições. O que devemos fazer? Não, vamos exigir, né, o pacto de aliança, a circuncisão. A eles que não são judeus, para eles terem a salvação, terão que ser circuncidados, também como nós, os judeus. Opa, espera aí, a fé da igreja Cristo não é movida mais pela lei dos homens, a lei que foi escrita numa tábua de pedra, no pergaminho de rolo de carneiro, ou num papiro. Não é lei humana, é uma lei divina, que será escrita nos corações dos homens, e ela precisa ser moldada pelo Espírito Santo, ela tem que ser moldada pela caridade, ela tem que ser moldada pelo amor de Jesus. Portanto, o que é necessário para que essas pessoas
possam participar sem escândalo da nova fé, da nova religião de Cristo. Deixai os rituais do derramamento de sangue, as carnes sufocadas, as comunhões ilícitas, os relacionamentos ilícitos sem o matrimônio, e possam viver na alegria do Senhor, em comunhão conosco, acolhidos no seio da igreja. Queridos irmãos, recordando aquilo que muitos santos falaram, São Luís Maria Grignion de Montfort vai dizer para nós, no Tratado da Verdadeira Devoção, também juntamente com São Bernardo de Claraval, onde se juntam todas as águas do mar, as águas da terra se chama mar, onde se juntarão todas as graças, todos os dons, chamará Maria, a esposa do Espírito Santo, o protótipo da igreja, o modelo da igreja espiritual, por isso que nós chamamos mãe igreja, a esposa do Cordeiro. Olha que simbologia bonita, mas não é só símbolo, é uma realidade, porque ela é o modelo dessa comunhão íntima com Deus, dessa inabitação trinitária. O termo, o prefixo in significa interno, é um prefixo latino, significa algo de dentro, ou seja, a habitação trinitária do próprio Deus que vem até nós. Santo Agostinho vai dizer: eis que te procurava fora, mas não estava fora, eis que estava dentro de mim. Eu que te buscava em todas as criaturas, no mundo, no pecado, nos prazeres. Não, ali não estava Deus. Estava dentro do meu coração. E é isso que Deus quer. O mandamento novo que Deus nos pede, para guardar os seus mandamentos, a sua palavra, só se dá em plenitude se eu me insiro na fé, na igreja. Essa comunhão, desse dom do Espírito Santo, o Pentecostes que aconteceu com os apóstolos, nós vamos receber tudo isso no batismo. Lembrai-vos do rito de batismo, depois busquem para conhecer. Nós vamos encontrar todo esse processo, o óleo do batismo que nos unge, o óleo da crisma, uma prefiguração já da crisma, da responsabilidade que nós vamos ter depois, na fase adulta da fé, assumindo a força, o poder, o dom do Espírito Santo na nossa vida, para que possamos guardar a palavra, colocar em prática a palavra de Deus. E tudo isso é obra do Espírito Santo de Deus. Como eu falei, toda a graça se chamou Maria. São Luís também vai nos dizer também dessa maneira: na primeira fase da história da igreja, houve um dilúvio de água, representa o Espírito Santo. Houve um dilúvio para purificar a terra, com Noé. O segundo dilúvio foi há 2000 anos atrás, de sangue. A cruz de Cristo que lavou a humanidade, e do seu coração nasceu a igreja. Nós vivemos a era do Espírito Santo de Deus. A era do batismo de fogo. Essa era que começou com os apóstolos e deve perpetuar mais do que nunca nos tempos de hoje. Esse Espírito que nos faz recordar e que nos defende e que nos faz guardar a palavra de Deus é mais do que nunca necessário no tempo de crise, no tempo de apostasia, no tempo de perseguição, em que a igreja sofre mais do que nunca, não uma perseguição externa, mas interna. Nós tivemos um conclave agora, com a eleição desse grande leão, sucessor de Leão XIII, XIV. Vocês perceberam que esse nome não foi escolhido aleatoriamente? Você sabe o que aconteceu com o Papa Leão XIII? O Papa Leão XIII, ele abençoou, ele oficializou o culto de Nossa Senhora de Pompeia, que venceu todas as batalhas contra os mouros, os muçulmanos, mas também contra as heresias, os erros da doutrina dentro da igreja. Ele
escolheu esse título em comunhão no mesmo dia em que São Miguel Arcanjo apareceu na Itália. E assim, nós temos essa grande devoção de Nossa Senhora do Santo Terço, essa grande arma, a São Miguel Arcanjo, cujo Leão XIII pediu para que no final de cada missa rezássemos essa oração, para expulsar o mal do nosso coração. E hoje o mal é essa, ausência, esse esquecimento, esse espírito do mundo que nos afasta da palavra, da compreensão da palavra, da acolhida da palavra, para que Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo venham habitar em nós e fazer em nós a sua morada. Mas, Padre, para que isso? Sem essa habitação de Deus, sem a morada de Deus em nós, a Santíssima Trindade, nós não teremos uma comunhão verdadeira com Deus. Isso se dá pelos sacramentos da igreja. Se dá pelo batismo, que é o sacramento da graça santificante. Se dá com a confirmação na crisma. Se dá com as intempéries da vida, quando nós caímos e levantamos. Então eu preciso me confessar para retomar a graça perdida, a graça santificante que eu perdi, para que eu possa receber a Jesus, que vem também em nosso coração. Quando Jesus na Eucaristia vem habitar no meu coração, Ele nunca vem sozinho. Ele vem com o Pai e o Espírito Santo. Por isso retomo aquela oração que nós pedimos, o Espírito Santo, quando o sacerdote impõe as mãos sobre a matéria do pão e do vinho, ungindo, pedindo o Espírito Santo, para que haja transubstanciação do pão e do vinho no corpo e no sangue de Jesus. E hoje o Padre vai falar: aquele que come a minha carne e bebe meu sangue, vive em mim e eu nele, teremos uma comunhão eterna. Queridos irmãos, a igreja que nos espera não terá tudo isso aqui que é visível. A igreja não terá o seu templo, não terá sacramentos mais. Que tristeza parece, né? Mas Jesus será o guardião, será a luz das nações. E nós seremos essas lamparinas iluminadas pelo próprio Deus, que começou a iluminar o nosso coração, nos tirou das trevas e nos levou à luz maravilhosa da sua graça. Tudo isso que eu tenho falado para vocês hoje, que é tudo obra do Espírito Santo de Deus, nas nossas vidas, na nossa igreja, só acontece aqui, em plenitude. Nós podemos viver o céu antecipado, quando nós estamos verdadeiramente em comunhão. Quando nós guardamos a palavra de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo vêm em nosso auxílio. Agora uma coisa é necessária: a vossa adesão, a vossa vontade, a minha adesão, a minha vontade. Eu tenho que querer. E como que isso acontece? Quando eu abro o meu coração, me coloco dentro de mim mesmo, e onde eu estiver, não precisa ser dentro da igreja, pode ser no meu quarto, a caminho do meu trabalho, da minha faculdade, da minha escola, ali eu abro o meu coração e peço: Jesus, com teu Santo Espírito, venha ao meu encontro, mostra-me a sua verdade, mostra-me o valor da vivência da tua palavra, mostra a riqueza do Espírito Santo, os seus dons, o dom da paz, o dom da comunhão, da amabilidade, da bondade, do amor, da paciência, da perseverança. Mostra-me essa realidade desconhecida do meu coração. Mostra-me a tua presença. Desperta a fé verdadeira, a fé de uma comunhão que nós iniciamos aqui e continuaremos eternamente sem fim. Esse é o desejo que Deus tem para mim, é o desejo que Deus tem para você. Vivemos na era do Espírito Santo. O dilúvio e a força do fogo do Espírito Santo virá daqui praticamente a alguns dias, em Pentecostes. Que nós possamos preparar o nosso coração, a nossa alma, para clamar o Espírito Santo, para que a nossa vida seja testemunhal, para que nós possamos também decidir, como a igreja primitiva decidiu, nesse concílio de Jerusalém, as nossas decisões, as nossas escolhas, meus irmãos.
tudo perpassa pela presença de Deus. Nada podeis fazer sem mim. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.